E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei de onde que horário que vocês estão falando aí, né? Meu nome é Sherman, eu sou advogado empresarial e ambiental aqui em Minas Gerais, aqui na região central de Minas Gerais. E hoje a gente está dando continuidade aqui a uma série que, que eu resolvi trazer aqui pro canal, né? Ativando o canal. Mais focada na gestão de agro, na gestão de propriedades rurais e como trazer dicas, né, de forma prática de soluções, ferramentas que podem estar sendo utilizadas na propriedade rural. No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre uma ferramenta que hoje está sendo mais utilizada, uma ferramenta de direito societário, direito empresarial e tributário, que são as holdings, né, as holdings rurais, né, o que são as holdings rurais, as holdings patrimoniais, familiares, tudo isso aí tá lá no primeiro vídeo, você dá um check lá se tu quiser seguir nesse dia. E hoje a gente vai falar hoje de um tema, né, um dos mais controversos aí, né, dos que mais guardam receio no coração dos produtores rurais aí do país, que é a exploração comercial e econômica de área de reserva legal. Situando para quem não é aí do produtor rural, né, que já está habituado com isso, a reserva legal, né, é uma área que toda fazenda precisa de manter de vegetação coberta, e que vai variar ali de 80% na região lá na floresta amazônica a 20%, que é na maior parte do país. Não vou entrar muito em detalhes técnicos dos cálculos, né, de como que é feito isso, de que lá no Cerrado Amazônico é um pouco mais, tal. Sempre tem essas variações de porcentagem de preservação mínima obrigatória, variam aí por bioma, por caracterização de bioma, mas isso aí é assunto para outro dia, não é assunto de hoje. A gente vai fazer uma aula de direito ambiental específico para regularização de áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, né? Mas isso aí deixa para um próximo vídeo, não é o assunto de hoje. Hoje é uma aula voltada para quebrar um pouco um tabu que existe, né? O fato, assim, as reservas legais, elas são áreas, as áreas de preservação permanente também estão no mesmo rolo, então quando falar reserva, entende que a maioria disso, quase tudo se aplica também à área de preservação permanente, quase tudo, né? Só que com mais restrição, mas na reserva um pouco menos de restrição, mas muitas das coisas se aplicam aí. Primeiro ponto é a gente entender que o Código Florestal, ele cria em 2012, quando ele é implantado, ele mantém, na verdade, uma restrição já anterior, né, de reserva, é uma obrigação, mas ele traz uma regulamentação um pouco atualizada ali para a reserva legal. E a reserva legal ela é uma área dentro de uma propriedade, né, que é um valor mínimo de 20% dela, que não pode ser, que tem que manter a vegetação nativa. Acho que o jeito mais fácil de entender é isso. Então, se eu tenho uma propriedade de 20 hectares aqui em Minas Gerais, de 100 hectares, 20 hectares eu tenho que manter com a vegetação nativa, não posso suprimir, no mínimo, né? Dependendo do caso, os valores vão chegar mais, ainda que Minas não tenha, mas, por exemplo, minha reserva pode ser lá os 20%, 21%, mas eu tenho uma área de preservação muito grande que não está englobada dentro dessa reserva, que acaba tomando mais 5, 10% da propriedade. Isso aí acontece bastante aqui em Minas. Então, assim, mas essa área ela tem uma utilização extremamente restrita. Esse é o ponto. Ela não vai ser utilizada como uma área de exploração agropecuária tradicional. Então, se eu tenho gado, eu não posso suprimir a vegetação. Aí eu falo aqui de supressão autorizada. Eu vou aqui em Minas, é o órgão de gestão florestal, é o IEF, Instituto Estadual de Floresta. Cada estado vai ter seu órgão próprio de gestão florestal. Mas o desmatamento, existe o desmatamento legal. Como que é feito? Por alto, vocês entenderam o desmatamento legal, eu entro com um processo administrativo no órgão de gestão florestal, dou exemplo que o IEF aqui em Minas, vou recolher taxas, vou licenciar efetivamente essa atividade, essa supressão. O Instituto de Floresta ele vai analisar esse pedido, ele vai calcular o quanto eu preciso de comprar de muda para reflorestar isso em outro lugar, o quanto eu tenho que indenizar ali pela aquela supressão, e tem todo um procedimento técnico administrativo para isso. Precisa de um laudo do engenheiro florestal que vai analisar o quanto de madeira que vai dar, as espécies, não é uma coisa que é feita tocada. E existe sim o desmatamento legal, né? Não é o desmatamento de grilagem de madeira lá da Amazônia, e aquilo é uma outra conversa. A gente está falando de desmatamento de supressão de vegetação nativa de forma legal, seguindo os critérios que a legislação autoriza a gente fazer. Mas aí eu esbarro que eu tenho um limite.
ainda que seja de forma legal, eu tenho uma área mínima que eu não posso suprimir. Essa área é o que chama-se de reserva legal. Essa área de reserva legal, ela tem toda uma proteção específica e ela é orientada a garantir que no futuro não tenha mais vegetação nativa nenhuma. A ideia por trás é essa. Não vou discutir aqui se é válido ou não, se o Brasil é um dos poucos países do mundo, pouquíssimos países do mundo que utilizam isso, a maioria dos países não tem. A maioria dos países já desmatou, na verdade, o que tinha, né? E acaba jogando para o Brasil querer compensar o que eles não preservaram lá, mas a legislação impõe já essa obrigação. Então vou entrar no mérito aqui do se o valor é justo ou não. Mas existe essa obrigação. E aí passa a ter um ônus na minha fazenda. Pô, comprei, paguei por tudo, mas 20% o governo diz que eu não posso mexer, que eu não posso destocar, não posso suprimir, não posso estar lá retirando aquela vegetação. E isso acaba, muito por falta de conhecimento, travando a utilização dessa reserva, a exploração comercial e econômica dela de forma absoluta. Porque o produtor lá na roça, ele vai às vezes na cidade uma vez por semana, uma vez por mês tem casa. E assim, ele não tem contato com o engenheiro florestal todo dia, com o advogado ambiental todo dia, com o engenheiro ambiental, ele não tem contato com esse tipo de profissional que pode tá orientando ele de forma mais específica, tá explorando isso, ou mesmo um agrônomo que trabalha às vezes com a parte de silvicultura, não vai ter, na prática não tem acesso a esse tipo de profissional. E por ele saber que ele não pode intervir naquela área, ele abandona, deixa aquela área intocada, cerca lá e passa a utilizar o restante, né? E só que isso gera um déficit de produtividade, porque você tem lá no mínimo 20% da fazenda parada. Lá, como eu falei, lá na região lá de floresta amazônica são 80%. Lá você comprar uma fazenda de 100 hectares, você só pode usar 20, né? Então, no máximo 20, porque ainda pode ter APP, né? Então, mas vamos considerar aqui só a reserva. E aí gera esse déficit, essa dificuldade. Pô, eu tô com uma área parada aqui, o que eu posso fazer para explorar isso, né? E os produtores, por não ter acesso ao tipo de profissional que pode estar orientando isso, acaba simplesmente deixando. E hoje eu quero quebrar um pouco o mito aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes técnicos inicialmente porque as legislações ambientais, elas são de competência estadual. Tem competência federal, mas geralmente a maior parte da regulamentação é feita de maneira estadual. Os estados têm competência para legislar sobre licenciamento de atividade, né? Quando não é área específica da União, o restante, ou por exemplo um rio federal, o São Francisco, lá à beira do São Francisco, quem regulariza é o IBAMA, o CMBio, e eles são órgãos federais, são atividades em âmbito da competência federal. Mas a maior parte do que existe no país, o licenciamento é lei estadual, e a gente tem, né, entre estados e DF, a gente tem 27 entes, e em alguns casos atividades ainda podem ser passadas por município, então não tem como falar aqui de forma específica, ou se não daria, por exemplo, exemplo aqui de Minas, mas aí eu estaria limitando o restante do pessoal. Então a ideia é de dar uma visão mais geral para entender o que pode ser feito e você buscar aí profissionais aí que estejam aí próximos de você para verificar a viabilidade desse tipo de projeto. E qual que é a ideia por trás? O Código Florestal, ele tem, né, ele permite a exploração comercial sustentável da reserva legal. Ele não proíbe. Esse é o primeiro mito que eu acho que tem que ser quebrado. A reserva legal, ela pode, e no meu ponto de vista, né, quase que eu quebro o microfone, no meu ponto de vista, ela deve ser explorada comercialmente, né? Só que não é uma exploração feita da maneira tradicional como do restante da fazenda. Ela tem toda uma estrutura jurídica, administrativa, científica, porque a gente vai envolver aí questões agronômicas, questões florestais para estar explorando isso, mas ela deve, principalmente para ela cobrir essa falta de potencial na atividade principal do produtor. E aí a gente tem os requisitos que devem ser observados para a exploração da reserva. O primeiro, que é não descaracterizar a cobertura vegetal ali da região. Então eu tenho ali, né, por exemplo, aqui em Minas, aqui onde eu estou, aqui é a região de Cerrado, que mais ou menos 150 km para o leste de Minas começa a ter interseção com a região de Mata Atlântica. E lá é um outro bioma e a vegetação lá é diferente da vegetação aqui do Cerrado. E eu tenho ali, dentro do próprio Cerrado, ainda assim eu tenho diferenças, né? Dependendo de cada cidade, cada local, você tem divergência ainda na própria vegetação. E quando eu vou utilizar aquilo dali, eu tenho que levar em consideração o quê? O contexto daquela própria fazenda. Qual que é a vegetação que hoje tem na reserva? Eu não posso descaracterizar isso muito. A ideia, primeiro isso, eu não posso lá falar assim, vou explorar a reserva, vou tirar então todos aqui, replantar outro tipo de árvore e deixar fechadão, não posso.
Então, o primeiro ponto é que eu não posso descaracterizar. Entendeu? Eu não posso descaracterizar. O segundo, isso impacta no terceiro item, né? que se eu for levar árvores exóticas, espécies exóticas de plantas para plantar lá, eu tenho que ter esse equilíbrio de forma que as plantas exóticas não prejudiquem as nativas. Entendeu? Então não posso nem estar tirando as nativas, e as que eu for levar, que não é nativa da minha região, posso trazendo, descobrir uma planta aqui que tem uma fruta que eu consigo plantar lá. Ela não pode descaracterizar ali, ela não pode começar a sobrepor a vegetação nativa. Então tem um balanço, e isso envolve estudos de natureza técnica, né, de engenharia florestal. Então tem esse requisito. E o outro requisito que é que ele não pode impactar nas espécies ali que tem ali de forma... não posso fazer uma monocultura. Eu tenho que garantir ali que essas espécies nativas e exóticas, elas tenham diversidade próxima, ou mais próxima possível nesse caso, se tiver exótica, ou mais próximo possível do que seria o original. E aí eu entro nessa ideia do propósito comercial, tá lá no artigo 22 lá do Código Florestal, que fala sobre exploração comercial. A ideia por trás, você ir atrás de um profissional. Hoje, né, a maioria do pessoal hoje acaba falando, não, você tem uma reserva, vamos tentar fazer um projeto de crédito de carbono. O crédito de carbono não é regulamentado ainda, né? A gente não tem regulamentação suficiente. O mercado de crédito de carbono desregulamentado, na prática ele não existe ainda, né? Então não é uma coisa... Quando alguém fala assim, crédito de carbono, isso aí deixa para quem trabalha na área hoje, que está pensando em alguma forma de viabilizar isso no futuro. Mas se para o produtor, principalmente pequeno e médio produtor, crédito de carbono não existe mercado hoje. Esse é o primeiro ponto. Então, mas como que a gente utiliza? E ao meu ver, é uma exploração muito mais viável do que venda de crédito de carbono, né? Você utilizar efetivamente de estudos científicos para identificar plantas, e aí, a meu ver, né, você tem ali plantas que têm valor agregado mais alto. Dou exemplo de plantas frutíferas, plantas que podem ter algum potencial de cosmético, e você mapear dentro do seu bioma, dentro da sua cidade, dentro da sua região, né, espécies de plantas que podem ser levadas para dentro da sua reserva, plantadas lá dentro. Você vai ter sim o trabalho de licenciar isso junto ao órgão, você tem que fazer o licenciamento ambiental para conseguir fazer isso, né? Mas os custos, eles são cobertos quando você consegue fazer isso, né? E o próprio órgão ambiental, ele vê com bons olhos essa exploração, né? É uma exploração de manejo sustentável, é uma exploração de manejo científico, é uma coisa que vai agregar, que vai levar mais planta, vai gerar mais sequestro de carbono, vai melhorar a disponibilidade de alimento para outras plantas, desde que não seja uma planta exótica que agrida aquela microbiota ali originária. E aí você vai levar, e aí você pode pensar também em plantas exóticas de outros biomas que não vão prejudicar, e você vai começar a desenvolver e plantar esses materiais ali após a autorização, né, do órgão de ter licenciado. Você vai levar isso. Porque o código ele permite, né, expressamente, além da exploração, essa questão de você retirar frutos, retirar galhas secas, retirar folhas, desde que não esteja prejudicando ali, para poder estar fazendo exploração, seja comercial ou não comercial. E se você conseguir identificar essas espécies, identificar espécies nativas da sua região, né, porque tem lugares, por exemplo, que você tem cacau nativo, meio, né, já não é nativo, mas é naturalizado aqui já, né? Você tem algumas plantas, o açaí lá no norte, por exemplo, né, um excelente exemplo. Tem uma reserva legal, grande lá, as reservas são muito maiores do que aqui no Cerrado, né? Vão lá 35%, 50%, 80%. Eu tenho a área grande lá e o açaí é nativo de lá. Eu posso estar levando e plantando açaí na minha reserva e estar colhendo açaí e vendendo. Eu não vou poder suprimir a vegetação com plantar açaí, mas eu posso plantar açaí lá dentro da reserva e explorar isso e oferir renda com isso. E é o ideal de se feito. E você vai identificar aí, tô no Goiás, o que é o piqui, né? Goiás e Minas tem isso aí de piqui, né? O piqui é uma árvore que dá problema demais quando o pessoal acaba suprimindo sem autorização, tira a árvore, corta a árvore. Tem multas altíssimas. Acredito que no Goiás deve ser a mesma coisa. Aqui em Minas, os estados são meio irmãos aí em relação a isso. O piqui, ele é uma planta que dá um valor comercial agregado ao fruto dele, né? E ele nem pode ser cortado, né? Então, assim,
por que não levar piqui para dentro da reserva legal? Por que não plantar piqui? É uma planta que tem um amadurecimento mais longo, né? Você não vai ter resultado a curto prazo. Mas é uma área que você já não vai poder suprimir de qualquer forma. Então por que não levar, por exemplo, o piqui para dentro de sua reserva legal? Tá colocando uma quantidade maior de frutos de piqui que você consegue estar colhendo isso. Né? Se você tem às vezes 20, 30 hectares de reserva legal e você consegue distribuir ali de forma equilibrada uma quantidade alta de pés de piquis, ali você pode ter uma renda ali extra fora da sua atividade que pode estar ali cobrindo no mínimo, né, compensando a manutenção da própria reserva, ajudando em custos da propriedade. E assim, cada região vai ter outras plantas, né? Eu não conheço outros biomas lá no sul, lá nos Pampas, lá no sul. Cada lugar vai ter árvores nativas ali que podem ser interessantes. O correto, né? A gente está fazendo essa pesquisa, principalmente engenheiro florestal e biólogo, que eles vão estar buscando aí na região quais são as espécies nativas que são mais interessantes para esse tipo de projeto. Mas a ideia, né, original do vídeo é ensinar isso, né? Que existe essa exploração. Não é a reserva, ela não precisa continuar sendo o ônus principal que o produtor tem quando ele adquire uma fazenda. Ela não precisa ficar parada, ela, né, não deve ficar parada, ela tem autorização pela lei para ser manejada e para você retirar a renda de dentro dela. Não é de forma tão simples, entre aspas, simples quanto o restante da propriedade. Você tem um grau sim de restrição muito significativo. Mas a partir do momento que você consegue organizar isso, você começa a ter, e pode, dependendo do caso, né, muitas das vezes, dependendo do qual tipo de espécie que você conseguiu manejar lá, isso se tornar, inclusive, a renda principal de dentro da propriedade, dependendo se for uma fruta ou alguma planta com potencial cosmético que tem um alto valor agregado de mercado. E aí vai dessa ideia, dessa visão estratégica de estar ali trabalhando com um biólogo, com engenheiro florestal, no licenciamento com engenheiro, com agrônomo, com advogado. Você vai buscar ali profissionais para conseguir estar fazendo essa ideia, montar esse projeto de negócio. Você vai montar realmente um projeto de negócio para a sua reserva, para ela passar a ser lucrativa, para você explorar a sua reserva de forma econômica e sustentável. Né? Você não pode suprimir. Faz dinheiro ali, cara, entendeu? Não acho que essa é a ideia principal, né, do vídeo aqui, de quebrar esse mito e ensinar vocês ali o pulo do gato, né, de como fazer. O como fazer é ir atrás de um engenheiro florestal, ir atrás do biólogo, contar para ele isso. Se ele não souber, às vezes nunca trabalhou com isso, às vezes na área dele ele nunca chegou a trabalhar com esse tipo de coisa, você buscar um profissional que já trabalhou, ou ele no próprio vai entender essa ideia e vai te apresentar a solução, vocês vão trabalhar juntos e vão elaborar uma solução para poder estar explorando e estar oferindo renda dentro dessa reserva que até então ela está parada aí, correto? Para você que não é produtor rural, hoje pensa aí, tá vendo esse vídeo aqui e fala assim, pô, eu não tenho terra. Já pensei em trabalhar, mas eu não tenho dinheiro para comprar terra, aqui na minha região terra é muito caro. Talvez seja uma possibilidade de você estar pensando aí, né, de fazer essa ligação aí e de estar buscando pessoas que você conhece que trabalham com atividade agropecuária, tem a fazenda, se tem a fazenda vai ter reserva, e ele tendo a reserva, você fechar uma parceria para você estar trazendo a exploração sustentável para dentro da reserva dele. Por que não? Né? Talvez aí seja uma oportunidade de negócio aí, às vezes você está caindo aqui nesse vídeo, se é um biólogo, é um engenheiro florestal, é um engenheiro ambiental, um agrônomo aí, um zootecnista, alguém que está formando aí ou recém-formado, às vezes não tinha atentado a esse ponto, e às vezes pode ser um modelo de negócio, né, que você tá pensando aí e desenvolvendo isso, que você não precisa de terra, né? Porque a terra disponível nesse modelo específico já existe de todas as propriedades rurais do país. Então fica aí a dica, eu acho que para agregar, né, se alguém aí no Brasil aí, esse vídeo, não sei quantas pessoas vão ver, mas se um produtor, dois que vê isso, realmente levar isso aí à frente, passar a ter uma produtividade na reserva, aos poucos os vizinhos vão entender aquilo e vão passar para aí, e no futuro a gente pode ter que isso aí ganhe ter um aumento de produtividade aí no Brasil, e a ideia, né, do primeiro vídeo que eu expliquei, que o objetivo dessa série de vídeo é disso, de tentar trazer dicas de gestão
mais avançadas, mas ainda assim práticas para a atividade rural, de modo que com esse contexto econômico que a gente está vivendo de incerteza, que a gente possa crescer mais, que as propriedades rurais do nosso país possam crescer mais do que o país está retraindo. Seja por juros, por inflação, por questão tributária e tudo. A ideia é de crescer e ter mais eficiência do que a gente está perdendo para o Estado. Correto? Então aqui fica um abraço aí, se você gostou do vídeo aí, você dá um like aí e marca aí, inscreve aí no canal. Se você conhece um produtor que que já reclamou já com você que, pô, tem tantos hectares de reserva parada lá e aquele só me dá problema, tem que ficar trocando cerca e quebra, tem lá, tem que replantar e etc. Manda para ele, se você conhece algum produtor rural que nunca reclamou, mas você sabe que ele tem uma propriedade rural, talvez ele nunca tenha pensado nisso. Encaminha, compartilha aí no WhatsApp, aí no grupo que você conhece aí, que tem aí, e bora apertar o agro pra frente aí. Falou, então, abração aí, piazada, e segue o jogo aí. Falou pra vocês aí, até mais.